Hoje a gente vai estar falando contas a pagar, operações de inclusão, alteração do direito de contas a pagar, vendo um pouquinho a tela dos lançamentos, contas a pagar, operações de baixo de contas a pagar, com emissão de cheque, recibo, baixo de dinheiro, focando principalmente as operações relacionadas ao contas a pagar. Então aqui no sistema, no modo financeiro, contas a pagar, movimento a pagar. Aqui no movimento a pagar, diferente da tela do contas a receber, a gente não tem aqui ainda, essa tela não tem a mesma atualização do contas a receber, onde a gente consegue visualizar, por exemplo, ter um intervalo de data que a gente poder marcar os documentos que a gente quer fazer uma ação, como uma operação de baixa. Então assim, o padrão da tela do contas a pagar era um pouquinho mais antigo do que o contas a receber, a forma de a gente baixar e selecionar os documentos também um pouquinho mais diferente ainda. Então ela deve ter uma atualização, essa tela, para ficar dentro do padrão do receber, mas ainda mantém as características delas aqui, que é um pouquinho diferente, mas a gente consegue usar sem problema. E a gente entra aqui no contas a pagar, né? Só vou mostrar aqui, e a gente entra no contas a receber, então os padrões são diferentes, né? Vamos aqui para o vencimento. Então aqui a gente tem o padrão de pesquisa, os botões, então bem diferente aqui, mas que não tem problema nenhum, o padrão mesmo, esse aqui a gente consegue usar sem problema nenhum. Bom, a gente tem aqui no contas a pagar então as informações dos títulos, filial, tipo de documento, qual é a sequência, o número da parcela, né? Então a parcela 18 de 53, no caso que tem um lançamento aqui de um financiamento, consórcio. Você pode marcar todos e ele já atualiza a tela mostrando todos os documentos abertos e baixados do contas a pagar. Então só os documentos vencidos, abertos e que estão vencidos. Eu posso ter mais de uma filial, nesse caso aqui, filial 2, filial 1, então tem mais de uma filial. Nesse processo do financeiro que ele permite você visualizar documentos de outra filial, o financeiro não restringe aqui os documentos entre uma filial e outra, diferente de uma nota, de um pedido. No financeiro contas a pagar e contas a receber também, ele permite você visualizar documentos de filiais diferentes. Tá? Vamos voltar aqui para a filial atual. A gente tem aqui as legendas, aqui se você clicar ele vai fazer uma atualização da tela de acordo com o tipo da situação do documento aqui, né? Uma atualizaçãozinha simples aqui que ele faz. Se você clicar aqui de novo ele vai atualizar novamente. As opções de pesquisa que a gente tem aqui por data, documento, data de movimento, todos os documentos que tem data de emissão aqui, dia 22/7/2015, dia 22/7/2015 aqui, F2, ele já mostra os documentos. A gente tem por vencimento, nome do cliente, entidade, fornecedor no caso, né? Campo observação, então a gente vendo aqui as colunas aqui, a gente tem o valor do documento, código, entidade, informações de desconto, nosso número aqui quando se registra mais por contas a receber, né? A gente também tem daí o campo de observação, que é aquele campo que a gente tem aqui dentro da parcela, entrando com alteração, é a descrição que a gente registrou aqui dentro da parcela. Então é possível a gente fazer uma pesquisa por essa opção, por valor, por tipo de cobrança, data de pagamento e o nosso número aqui também. Certo? A opção manter filtros aqui, ela se aplica quando eu quero selecionar um documento, né, a 128B, F2, está fora do intervalo, vou pegar um documento aqui, 1273, estou no campo observação, desculpa, 1273, F2. Se eu clicar em manter filtros, quando eu clico no documento, faço qualquer interação e saio, ele mantém o filtro que eu utilizei. Então, por isso que existe essa opção aqui. Né? Ou quando eu não estou fazendo nenhum filtro aqui, aí, se eu entrar no documento, ele pode, ao voltar para a grid, ele atualiza todas as informações na tela. Então, para isso que serve essa informação. Bom, as opções de inclusão do documento, tem aqui a inclusão, né, o botão incluir, né, que eu posso, passando tem que digitar um código para ele sair.
a opção de inclusão de documento aqui, vou listar os registros. Eu tenho a ação do botão aqui, incluir, alterar e excluir, que na verdade eu cancelo o primeiro documento e depois excluo ele, né? Então eu dou incluir, a opção de selecionar o cliente, F2 para mim localizar o cliente, ou eu clico na opção de pesquisa aqui, caso eu saiba do código do cliente, eu posso digitar, ou eu posso dar um F2, ele vai abrir a tela para a gente aqui. Vou achar esse botão aqui. Com a tela da pesquisa aberta aqui, eu vou localizar um nome de um fornecedor, padrão das telas que a gente já viu de inclusão do próprio receber, o padrão de localizar o cliente aqui. Aqui a gente tem as opções de alterar o modo de pesquisa, por nome abreviado, por CNPJ, cidade. A partir daqui ele me traz o número do documento. Acontece muito, nesse caso aqui é típico, na base do cliente, a pessoa começa a colocar no campo o número do documento, informações às vezes muito extensas, né? Isso aqui pode ter sido um CTE, que às vezes tem um código muito extenso também. Para lançamento manuais, às vezes a pessoa coloca a data, sem necessidade, então pode usar um número de documentos mas menores, é melhor para apresentação em relatório e as consultas, né? O próprio número do documento também que está sendo pago, né? Quando vem de uma nota de entrada, ele vai gerar isso de forma automática, é claro. Informação do vencimento, valor, tipo de cobrança. Ah, mas as informações aqui do tipo de cobranças estão relacionadas aqui ao quanto a receber. Eu tenho que selecionar aqui quando é boleto ou alguma coisa assim. Quer dizer, você pode criar tipos de cobrança e usar no contas a pagar como uma opção de filtro. Às vezes pode criar uma opção aqui, ó, que nem nesse cliente que foi nessa base foi colocado aqui, ó, folha de pagamento. Ele consegue filtrar os documentos que ele tem de folha de pagamento aqui. Tem as opções de filtrar em relatórios, essa opção, sem de custo também, né? A informação do campo observação, uma vez que eu registro, ele também tem as informações complementares aqui da parcela, índice econômico, a gente tem o padrão que é real, qual que é a condição de pagamento, também que ele traz os parâmetros e a tabela financeira. Se eu colocar um vendedor, ele também tem a possibilidade de usar filtros mesmo contas a pagar pelo nome de vendedor. Então, no caso, uma despesa em nome de vendedor, pode ser utilizado também essa opção. Em alguns casos, o pessoal utiliza um centro de custo específico para determinar despesas por vendedor, né? Eu quero saber quanto que eu estou gastando aquele vendedor, então pode ser utilizado a opção do centro de custo. Não é uma regra, mas pode ser utilizado. A opção também seria parcela aqui. Eu posso vir 26/9, aí eu vou clicar, vou inserir a terceira parcela, 26/10, e a gente vai inserindo aqui as parcelas aqui. Ok, vamos sair da tela. Documento 2.500, F2, então aqui a gente registrou os documentos que a gente incluiu ali para esse fornecedor. Vou colocar todos aqui. Só os que estão abertos. Ok. Bom, feita incluindo o documento aqui, a gente também tem aqui a opção das multiparcelas. Eu tenho um documento parcelado que eu quero incluir ele lá. Então vamos selecionar o tipo de documento aqui. Documento de origem, a data da entrada, a pesquisa de fornecedor aqui ainda segue um padrão antigo, dando setinha para baixo, vamos selecionar aqui o documento. Aqui eu vou informar o valor total do documento que eu tenho aqui. Qual que é o índice dele, informações de parametração para contabilização, qual que é o centro de custo, caso queira selecionar o vendedor, observação. As parcelas, quantas parcelas eu vou estar gerando? Serão 10 parcelas. A tabela financeira eu vou usar essa opção aqui, dinheiro. E qual que é a data de emissão da parcela. Gerando, ele vai pedir qual tipo de cobrança. A gente vai gerar a parcela aqui, ok? Bom, ele gerou 10 parcelas aqui. Tá? Vou confirmar. Vamos selecionar o documento 3.500 aqui. Os nossos amigos aqui, 3.500 aqui. A gente estava filtrando só os documentos a vencer aqui. Por isso que ele não mostrou, a gente selecionou as outras parcelas que a gente tinha gerado na opção. Então, às vezes a atenção com o filtro aqui é importante, porque senão às vezes pode não listar um documento
Uma vez apresentado as parcelas, aqui embaixo a gente tem um total, ó, total de parcelas, quanto foi pago, acréscimos e o valor que ainda a gente tem a pagar. Dentro das operações aqui do contas a pagar, a gente entra nas operações de baixa. Então, vamos baixar um documento. Uma coisa importante aqui, para o contas a pagar utiliza-se bastante. Ao incluir um documento, a gente também tem a opção aqui de previsão. Então eu vou lá, vou selecionar, eu posso criar um documento do tipo previsão aqui, semelhante ao processo que a gente viu lá no Quando Receber. Eu incluo esse documento, coloco as informações pertinentes aqui a esse documento, vamos gravar ele, vamos incluir mais de uma parcela aqui desse documento de previsão. A gente incluiu o documento do tipo previsão. Documento 1 na previsão. Aqui. Então, aqui estão os documentos do tipo previsão. Tá? Esse tipo de documento, ele, assim como os outros tipos de documento que a gente tem aqui, ó, eu tenho aqui várias opções, né? Bonificação, NTPE, folha, são abreviações aqui, permuta, tributação, encargos, outros, previsões, recibo, nota fiscal, ordem de compra, aqui são abreviações que podem ser utilizadas aqui, tá? E pode ser selecionado para que daí você possa visualizar, depois tirar essa informação em relatórios. Vamos aqui. A gente pode tirar informações em relatórios com esse tipo de opção, de tipo de documento aqui. Então, se eu abrir um relatório aqui, relatório de títulos por entidade, a gente vai observar que alguns relatórios a gente tem aqui, que tipo de documento eu quero selecionar. Então, conforme aquele tipo que a gente selecionou, eu posso fazer filtros nos relatórios. Os documentos de previsão, eu tenho a ação aqui de oficializar a previsão. Eu fiz uma previsão, né, de pagamento e agora eu vou oficializar essa previsão. O documento chegou, agora eu vou fazer o pagamento. Diferente de um outro tipo de documento, quando ele permite eu alterar, né, até mesmo mudar o documento e registrar essa informação. Então aquela parcela agora está oficializada. Se eu pegar um outro documento aqui, essas informações aqui, ó, ele habilita, no caso, quando eu faço o lançamento manual aqui para a gente poder fazer alteração, mas quando vem de uma nota, alguma coisa, ele não permite que a gente altere, os previsões permitem esse tipo de alteração. Então a gente vai entrar aqui agora dentro das operações de baixa aqui do contas a pagar. Vou pegar aqui onde estão os documentos, baixar o documento. Bom, ele abre a tela, são todos os documentos que você tem. Então, o ideal nesse caso, para pagamento, é selecionar pelo nome da entidade, né, utilizar as opções de filtro. Então, eu vou pegar os documentos que tem vencimento aqui, do dia 1/5/2015 até o dia 20/25/8/2015, F2. Então eu restringi os documentos que eu tenho que eu quero fazer baixa. Vou restringir um pouco mais, os documentos do dia 20/8 para cá, F2. Então, as baixas que eu preciso fazer estão nesse período aqui. Por quê? Porque daí você não tem todos os registros sendo apresentados, fica melhor a ação que você vai fazer. Então, baixar o documento, a gente vai selecionar um documento. Quando eu clico sobre ele ficou com a cor azul, ele já me indica aqui para mim, ó, que eu selecionei um documento no valor de R$ 213,76. Mas eu preciso selecionar mais de um documento. O comando que eu faço é Ctrl, mantém pressionado o botão Ctrl do teclado e eu vou clicando nos documentos que eu quero selecionar. E ele vai marcando os documentos que eu preciso que seja feita a baixa. E aqui em cima ele indica para a gente qual é a quantidade de documentos que eu selecionei e o valor que corresponde a esses documentos. A partir daqui eu posso fazer a baixa. Quando existem vários documentos, uma outra forma de selecionar, tirei a mão do botão Ctrl, cliquei no documento, ele desmarcou. Então agora quando eu não estou com o Ctrl pressionado, eu clico e ele simplesmente altera o documento que eu tenho que fazer a baixa.
Se eu quiser selecionar vários documentos de uma vez, uma outra opção que pode ser utilizada é clica no documento, aperta a tecla Shift e com a setinha para baixo ele vai marcando os documentos que você quer. Então é uma outra forma também de selecionar vários documentos de uma única vez. Então eu estou subindo com o scroll look, ele vai me identificando, ele passa com o foco no outro documento, mas os que estão selecionados são os documentos que estão em azul. Caso eu queira acrescentar mais um, Ctrl, clico, ele vai selecionar mais um documento, ok? Então vamos selecionar só um ou dois documentos aqui. Quando eu clico para baixar o documento, a ação que eu tenho, por exemplo, se eu tiver necessidade de informar juros, descontos dentro do documento que eu estou fazendo um pagamento, para o contas a pagar, diferente do contas a receber, eu tenho que pegar, selecionar só um documento e efetuar a baixa. Quando ele abrir a tela, eu tenho as opções, baixa em dinheiro, cheque em terceiro, manual. Quando eu clico daí, por exemplo, na baixa de dinheiro, aí ele me habilita os campos para que eu informe se teve juro ou desconto. Por exemplo, nesse caso, vamos simular aqui, eu tenho uma baixa que eu estou pagando aqui de 223, eu estou recebendo do cliente R$100. Quando eu dou um Enter, ele pergunta, você quer lançar a diferença como desconto? Se eu disser que sim, ele vai baixar integralmente o documento. Se eu disser que não, ele vai simplesmente entender que eu estou fazendo uma baixa parcial para o documento. Então, sobre o documento 223, eu estou lançando a baixa de R$100, vai ficar uma diferença. E eu posso informar aqui um desconto, um acréscimo para esse documento e receber o valor dele, uma multa. E eu digo aqui qual é a data de pagamento, informo qual a conta que eu estou selecionando que vai entrar esse dinheiro, que tipo de pagamento ele é. Saidinho. Sair, não receber. Conta corrente, tipo de pagamento, pagamento de água, vamos dizer aqui. E eu vou confirmar essa operação da baixa. Quando eu confirmo essa operação da baixa, observe que então ele registrou o valor do documento, o valor da baixa e o desconto. Então foi pago R$90. Um pagamento parcial com desconto. Se a gente sair da tela aqui, o documento está com uma cor azul, identificando que é um pagamento do tipo parcial. Se eu selecionar mais de um documento, Ctrl aqui, marcar mais de um, quando eu clico para fazer a baixa, baixa em dinheiro, esses campos estão desabilitados. Quer dizer, mas eu tenho que informar juro, desconto, tem que selecionar um documento por vez. Ele permite essa ação quando eu estou fazendo somente a baixa de um único registro. Nesse caso aqui, vou selecionar a conta caixa, o tipo de pagamento aqui, o histórico que ele vai levar lá no movimento da conta corrente ou da conta caixa, vou confirmar, então ele baixou integralmente esses dois documentos. Uma vez baixado o documento, ele permite também que a gente faça um recibo desse documento. Você quer que traga a observação que está na parcela do documento? Vamos dizer que sim. Imposto de renda, ele preenche os dados que estão lá na parcela do contas a pagar. Eu posso imprimir o recibo por data de pagamento, por data de vencimento ou a data de processamento, que no caso é a data da máquina, a data de hoje. Posso imprimir em 2 vias, vou confirmar aqui, então ele monta para nós já um recibo do pagamento que a gente está fazendo, identificando aqui o nome de quem eu recebi da empresa tal, e aqui importância, o valor e para quem que eu paguei. Ele vai trazer os dados do cliente, do fornecedor que eu tive fazendo o pagamento. Aqui só está como imposto de renda, tá? Fornecedor. Ok, fazendo essa ação aqui, a gente identificou, na operação da baixa, a gente tem aqui ainda a operação de cheque em terceiro. O que é o cheque em terceiro? Para esse pagamento, eu posso clicar aqui, eu posso selecionar um cheque que eu tenha no meu controle de cheque pré-datado. Nesse caso aqui, não existe aqui ainda nenhum registro de cheque para mim. Então eu poderia repassar um cheque de um cliente pagando um fornecedor. Então a gente vai fazer essa situação. Eu vou lá no controle de cheque pré-datado, vou incluir um cheque qualquer lá. Então eu vou sair daqui, vou acessar o controle de cheque pré-datado. A gente vai fazer uma inclusão manual aqui, para a gente ter um documento. Então eu vou selecionar o cliente aqui, registrei um cliente, tipo do cheque, números dados da conta, valor do cheque, R$100.
Então estou incluindo um cheque de R$100 com vencimento aqui para 26/9. Vou confirmar. Poderia incluir mais cheques aqui, né? Vamos lá, nossa amiga Renata aqui. O cheque está aqui. Saindo daqui agora, a gente vai lá no conta pagar. Então eu tenho um pagamento para fazer e eu vou selecionar um documento aqui e eu vou repassar esse cheque. Então clicar, baixar aqui. Quando eu tenho essa opção aqui, ó, então eu tenho o documento que eu quero repassar, eu vou clicar cheque de terceiros. Ele me abre a tela, ó, listando os cheques que existem no sistema. Então eu vou clicar, ó, ele muda a marcação aqui, identificando que eu selecionei esse cheque. Se eu tivesse mais cheques para repassar, eu clicaria na tecla Ctrl, manteria pressionada e ia clicando nos cheques que eu quero selecionar. Então aqui, por exemplo, está desmarcado. Quando eu clico na linha, ele muda a identificação aqui da marcação que me mostra que eu já selecionei esse cheque. Eu vou clicar em repassar. A soma dos cheques é menor ou igual ao valor da parcela. Você confirma a operação? Vou dizer que sim. O que ele vai fazer? Ele pegou do documento de R$665, ele criou uma baixa de R$100 para esse documento, informando o cheque que ele fez o repasse. Então agora o cheque, se a gente for lá e consultar ele, o documento fica aqui para nós como uma baixa parcial. Baixa parcial, se eu clicar aqui consultar baixas, eu possuo uma baixa de R$100 do tipo cheque. Se eu clicar documentos vinculados, ele me mostra só operações de caixa e cheques quando eu emito um cheque. Se a gente for consultar aquele cheque lá na tesouraria, qual que é o status desse cheque agora? Vou selecionar ele aqui. Ele se encontra com o status repassado. E se a gente abrir esse documento, ele me mostra qual fornecedor que eu fiz o repasse e a data que foi feito o repasse, certo? Então, os documentos os dados do cheque ficam registrados, essa informação aqui. Voltando aqui para contas a pagar. Bom, uma das ações principais que a gente tem na operação do contas a pagar aqui, na operação de baixa, eu vou lá, eu tenho pagamento para ser feito aqui, vou filtrar aqui um de documento aqui qualquer, aí eu vou selecionar aqui baixar documento, aí eu tenho que pagar essa empresa, mas eu tenho mais de uma parcela, vou pagar essas duas parcelas da empresa aqui, ó, essa RPT aqui. Bom, aí eu vou fazer a emissão do cheque agora, então eu não vou entrar no processo de baixa, eu vou fazer a emissão dos cheques que eu vou fazer o pagamento, vou pagar aqui, emitir cheque. Quando eu clico para emitir cheque, ele abre a tela para a gente fazer os registros aqui. Deixa eu só fazer uma ação aqui. Desculpe. Entrei na tela baixa, vou selecionar os cheques, emitir cheque. A gente retorna na ação da baixa. Contas a pagar, né, Carlos? Lembrando, eu tenho o documento aqui, vou selecionar os dois documentos. Ao invés da gente, a tela, se eu clico em emitir cheque, ele vai abrir para mim a tela que eu vou ter os registros para emissão, só que primeiro eu tenho que gerar o cheque. Então, selecionei o documento, gerar cheque. A pergunta que ele faz aqui, ó, eu quero fazer um cheque para cada título que eu estou selecionando, ou se eu quero vários títulos para um único cheque. Então, vamos usar essa opção. Vou fazer um único cheque para pagar os dois títulos que eu tenho daquele fornecedor. Vou confirmar, confirmo a operação. Nesse momento, ele abre para mim a tela perguntando aqui no momento da geração do cheque, informações do documento. Eu estou pagando esse documento, eu tenho desconto, eu tenho juros. Então, eu estou fazendo um pagamento parcial, estou pagando de R$200, eu vou pagar só R$100. Você quer lançar a diferença com desconto? Não. Eu estou fazendo uma baixa parcial. Aí tem desconto? Não. Aí confirmo. Ele me confirmei, ele me lista o segundo documento que eu tinha selecionado. Então desse documento, como é que você está pagando? Qual é a data de pagamento que você quer registrar? Eu vou dizer que eu vou baixar integralmente, vou confirmar aqui a geração do cheque. Ele pergunta, ó, o favorecido, ele identificou que é o mesmo. Você vai deixar o nome desse favorecido? Se você disser que sim, ele vai registrar o favorecido do cheque como RPT. No caso, eu vou dizer que não. Ele me abre a tela pedindo, então informa o nome do fornecedor aí, do favorecido do cheque.
Então vou colocar aqui RPP favorecido. Vou confirmar. Bom, aqui o documento então registrou uma baixa parcial e o documento ficou em verde, indicando que eu emiti um cheque e ele está com status vinculado aqui. Tá. Ó, eu gerei o cheque. Qual é a próxima ação? A próxima ação é entrar na tela de emissão de cheque. Aqui a gente tem um atalho aqui, né, para chamada da tela, mas eu também tenho no menu do sistema como acessar essa tela de emissão de cheque, e o nosso cheque para emitir está aqui na tela. Então, se eu clicar e selecionar o cheque, eu clico em documentos vinculados, ele me mostra os documentos que eu selecionei para emissão do cheque. Então, eu estou lá na tela de emissão, então eu selecionei a parcela 1 e 2 e me mostra os documentos que eu selecionei para fazer a baixa do cheque. O cheque em contas com situação a emitir. A tela, quando abre aqui, ela tem os filtros cheques emitidos, a emitir, cheques que eu tenha cancelado. Então, as opções de você filtrar por número, nome de favorecido, também seguindo o padrão que a gente viu ali no conta a pagar. Eu posso incluir um cheque manualmente, vou fazer um segundo pagamento, cheque fulano de tal, vou pagar para mim mesmo aqui, vou gravar. Então a gente tem dois cheques para emitir, um que foi feito manualmente e o outro que tem como origem o documento do contas a pagar. Se eu quiser emitir vários cheques de uma só vez, empresas que utilizam, por exemplo, formulário contínuo, cheque em formulário contínuo, é possível utilizar para emissão do cheque. Tem que estar previamente configurado lá no cadastro de banco, com as parametrizações, as margens do cheque. Para fazer essa parametrização dá um pouquinho de trabalho, mas depois você consegue utilizar, ele imprime na sequência. Para selecionar mais de um cheque para emitir, a ação é semelhante ao que a gente viu lá na tela do cheque. Ao selecionar um cheque pré-datado, eu mantenho o Ctrl pressionado e vou marcando os cheques que eu quero emitir. Então aqui ele está identificando os dois documentos para emissão, ele não fica em azul. Aqui no cantinho esquerdo da tela que ele identifica que eu selecionei. Se eu clicar assim, ele está identificando somente esse cheque para emissão. Se eu quiser selecionar mais, Shift, vou descendo certinho, ele vai marcando também. Nesse caso a gente vai fazer emissão só desse cheque aqui agora. Se eu selecionar mais de um cheque, eu clicar aqui, vou emitir o cheque para conta tal, pagamento fornecedor. Só é apresentado tipos de movimento financeiro com a opção cheque, pagamento, e que o tipo de documento é cheque. Se não tiver lá dentro do tipo de movimento a identificação que é cheque, ele não lista aqui. Se você lembrar que a gente fez abaixo no contas a pagar, para que eu selecionava o tipo de movimento, ele estava vários tipos, pagamento de água, pagamento disso, daquilo, e aqui ele só está apresentando um. Por quê? Porque dentro do tipo de movimento financeiro, o tipo de documento lá tem que ser cheque, senão ele não apresenta aqui para a gente. A data de emissão do cheque, data de vencimento do cheque, o número do cheque. Quando eu informei o número, dei um Enter ou um Tab aqui, ele pula para o campo histórico. Automaticamente ele monta um histórico para a gente. Ele traz aqui pagamento fornecedor, que está no histórico do tipo de movimento, cheque, número do documento que a gente está selecionando, cheque número tal, que a gente informou que o cheque é 250 e uma parte do nome favorecido. Se você quiser complementar mais alguma coisa aqui, você vai escrever logo à frente. Bom, aqui nós estamos preenchendo os dados do cheque. Se eu clicar aqui novamente, ele vai desconsiderar essas informações, vai entender que você vai começar de novo. Para dar continuidade, eu clico aqui, imprimir. Se eu usasse a opção de configuração de impressão de cheque matricial, eu tinha que ter configurado aqui um layout de cheque para impressão, para quem não utiliza cheque em formulário contínuo. Não vou utilizar. Ele pode preencher o nome do favorecido aqui. Nesse caso, eu vou pegar e eu vou dizer assim, eu vou numerar, eu não vou emitir o cheque. Se eu clicar numerar e emitir, ele precisaria da configuração do cheque e ele faz a impressão do cheque. Só um detalhe aqui, que quando a gente faz a impressão do cheque, o caminho de impressão do cheque, o sistema utiliza o caminho que está dentro do arquivo do amplos.ini. No arquivo amplos.ini a gente tem a informação do cheque aqui. A gente descer, esse aqui é o arquivo amplos.ini, fica dentro da pasta amplos DLL,
Então aqui, ó, descendo a barra de rolagem, a gente tem aqui informações de impressão e tal. Ó, eu tenho o caminho de impressão do cheque. Qual é a porta que é impresso o cheque? Tá? A cópia do cheque também. Aqui tem algumas parametrizações de porta de impressão. Aqui mais para baixo, ó, tipo do cheque, se é impressora gráfica ou não. A impressão gráfica é o que a gente vai ver aqui, ele abre na tela para a gente poder depois dar o comando de imprimir. Então, assim, para a impressão do cheque eu tenho informações e parametrizações que eu tenho que fazer aqui. Eu tenho que colocar aqui matricial, eu tenho que dizer aqui qual é a porta que eu estou imprimindo esse cheque. Ok? Então, para quem não utiliza a impressão, mas utiliza registrar o número do cheque, então vamos colocar aqui, numerar e não emitir. Ok. Feito isso, ó, ele emitiu para mim os dois cheques. O primeiro cheque ele identificou como 250, o segundo cheque como 251, porque eu marquei os dois cheques que estavam para emitir. Bom, feito isso, ó, eu cumpri a última etapa, peguei o documento a pagar, eu gerei o cheque, eu entrei na tela de emissão de cheque, selecionei os cheques que eu precisava e emiti esses cheques agora. Então a gente vai sair daqui, nessa tela. Bom, aqui ainda tem um detalhezinho simples, ó. Eu posso selecionar o cheque, cópia de cheque. Então ele abre para a gente aqui, ó, o modelo de cópia de cheque, que algumas empresas utilizam. Ele traz demonstrações e informações do cheque e mostra para mim os documentos que eu fiz o pagamento e os valores desses documentos. Então a empresa que o responsável tem que assinar, né, o cheque, ele tem aqui uma cópia do cheque com as informações que estão sendo pagas aqui. O verso do cheque, para quem utiliza informações que são impressas no verso aqui também, então pode ser utilizado aqui para imprimir. Ele trouxe o padrão dos documentos que a gente fez o pagamento. A ação de cancelamento do cheque. Bom, a gente vai sair daqui, a gente vai entrar no documento da tesouraria, lá na conta corrente, para a gente ver como que ficou esse cheque lá. Observe que ele ainda se mantém com a cor verde, indicando que ele está vinculado aqui. Então vamos acessar lá a tesouraria, Caixa Banco. Eu agora não lembro qual é a conta que a gente selecionou. Passando entre as contas aqui. Ó, aqui estão os dois cheques que foram emitidos aqui, tá? Aqui dia 25/8. Então aqui está o cheque que eu emiti, que eu incluí manualmente, e aqui está o segundo cheque que a gente pagou aqueles documentos daquele fornecedor. Observe que eles estão aqui com a cor verde, indicando que os cheques estão pendentes, quer dizer, eles não foram conciliados ainda. Quando a gente fizer a conciliação do documento, esse cheque vai passar para a cor preto, indicando que ele foi, azul, indicando que ele foi conciliado. E o documento no contas a pagar vai passar para a cor vermelha, indicando que agora ele foi realmente integralmente baixado. Ele vai sair do status vinculado, vai passar para a situação baixado. Ok? Essa situação de conciliação a gente vai ver um pouquinho melhor para a gente falar aqui da tesouraria dos controles de Caixa Banco, mas eu vou entrar aqui e vou fazer a conciliação desse documento aqui. Vou selecionar a conta aqui, que mais uma vez eu não anotei qual que é a conta. Marquei os cheques. Eu vou dizer aqui que eu vou conciliar nessa data. Normalmente a conciliação vai ocorrer sempre um dia posterior, né? Mas eu vou deixar essa mesma data. Conciliei os cheques. Vou sair. Na tesouraria, esse cheque ele está com a cor agora em azul lá, indicando para a gente que esse cheque agora está conciliado. Dia 25, 2. Localizar a conta aqui. Bom, os cheques estão aqui para nós. Agora com a cor azul. E lá no contas a pagar, esse documento está baixado. Ele não encontra-se mais vinculado. A não ser esse aqui que a gente fez uma baixa parcial. Se eu clicar aqui todos, aqui, localizar o documento pela data de pagamento dele, eu vou colocar aqui dia 25 de 2015, 2, todos 25.
C, né? Então, o documento está baixado, ele não está mais vinculado. O que está parcial mantém-se com status parcial, isso não tem alteração. Ok? Vou voltar aqui. Vou selecionar os registros. Ainda na operação de baixa aqui, ó, a gente tem aqui, ele permite que eu emita o cheque, imprima um recibo selecionando a parcela aqui fora. Também a ação do recibo aqui é a mesma, né? Ele permite que eu altere o tipo de cobrança desse documento, caso eu precise também. Na operação do cheque agora, eu queria fazer uma ação aqui que é a seguinte: se eu tentar aqui na tela de emissão de cheque, eu fiz toda aquela ação do cheque, mas agora eu identifiquei que eu fiz a baixa errada. Eu preciso retornar toda essa operação. Então, se eu tentar fazer um estorno dessa baixa aqui, ele não vai permitir. Então, eu vou vir aqui, vou selecionar o documento novamente lá que a gente fez a baixa. Vou selecionar aqui pela data de pagamento, 26 de 2015, 26 de 2015. Estou selecionando o documento, vou clicar em baixar. Vou selecionar o documento aqui de novo. Né, e vou tentar fazer o estorno dele. Então eu entro aqui na operação de baixa e eu vou tentar fazer o estorno dele aqui. Ó, existem cheques vinculados à operação da baixa, então ele não vai permitir que eu faça o estorno por aqui. Como é que eu tenho que fazer? Então eu vou ter que selecionar o cheque para fazer a baixa. Então eu vou abrir a tela do cheque aqui pelo atalho, vou clicar no cheques emitidos, localizar o cheque pelo documento ou pelo número do cheque. Eu vou clicar aqui e vou tentar cancelar esse cheque. Vou dizer, você confirma o cancelamento? Sim. Bom, ele faz uma pergunta aqui para mim. Você quer simplesmente cancelar o cheque? Quer dizer, você fez um cheque, cancelou, mas quer manter o registro do cancelamento. Então, o que acontece? Ele cancela o cheque e retorna para você o documento, permitindo que você faça uma nova baixa. Ó, os cheques emitidos que já foram considerados serão cancelados. Isso quer dizer, ele vai lá e vai pegar esse cheque que está lá na conta corrente e mesmo conciliado, eles vão ser cancelados, eles vão ser excluídos do lançamento da conta corrente. Essa é uma opção que pode ser utilizada. Eu posso vir aqui e utilizar, ó, apagar o cheque emitido e retornar a baixa. Então ele vai pegar e ele retorna integralmente, ele exclui o cheque, exclui a conciliação, ele exclui também a baixa desse documento e retorna. Além dele apagar o cheque, ele retorna a baixa. Se eu clicar aqui, somente retorna o cheque para a emissão. Essa opção aqui, quando eu seleciono, ele mantém a baixa do documento, o cheque fica aqui para a gente para emitir novamente. E se eu der um confirmar, ele vai retornar para emitir novamente. Já houve uma rasura do cheque, pulou a numeração, você precisa emitir novamente. Ele mantém as baixas, o cheque permanece aqui e você vai emitir novamente esse cheque. Então, a gente vai usar essa segunda opção aqui. Eu vou apagar o cheque emitido e vou retornar integralmente os documentos para a gente fazer a baixa. Eu vou confirmar, então ele excluiu o cheque e os documentos não estão mais baixados aqui. Estão agora como documentos abertos aqui. Provavelmente o outro documento não está nesse período que eu estou selecionando por data de pagamento agora, né? Eu não estou selecionando mais por data de vencimento. Então o documento voltou aqui para a gente fazer a baixa dele novamente e ele excluiu o cheque e excluiu lá do lançamento da tesouraria esse lançamento. Então na hora do cancelamento, as opções ali determinam a ação que você está fazendo. Então tem que ter bastante atenção na tela de emissão do cheque para a ação que está sendo feita, né? Senão você retorna toda a operação. E tem que ir selecionando conforme o que você desejar que seja feito ali. Agora você deu uma pausa e começou de novo. Ok. Bom, ainda aqui na operação de baixo, vamos ver só as últimas opções que a gente tem aqui. Eu posso selecionar o documento. Na ação da baixa aqui, eu tenho aqui cheque de terceiro, que a gente já viu, baixa automática. Bom, essa baixa automática aqui, ele permite que eu baixe o documento e ele não entre na conta corrente. Você liquida o documento,
sem que ele entre cria um registro nas operações da tesouraria, do caixa ou da conta corrente. Ah, mas isso não é correto. Ok. O usuário só tem permissão, esse botão vai estar habilitado somente para o usuário que tiver permissão. O usuário que não tem permissão, esse botão vai estar desabilitado. É uma configuração dentro do cadastro do usuário. Ok, cheque de terceiro, cheque com leitora. Essa opção aqui, ela simplesmente facilita o lançamento do cheque, né? A gente vai lançar quem utiliza a leitora, passa o cheque sobre a leitora, então ele identifica o cheque que você tem para fazer o repasse, ele vai ler os cheques que estão no controle de cheque pré-datado, vai identificar esse cheque, vai incluir aqui esse cheque para você. Então, ao invés de você ir lá e selecionar manualmente o cheque pré-datado, ele permite, através dessa baixa com leitor, você localizar o cheque aqui e ele vai selecionando o cheque. Quando você passa o cheque, ele identifica e traz o cheque que estão nos controles de cheque pré-datado. Uma vez incluídos os cheques aqui, você confirma o processamento e ele vai fazer a baixa daqueles valores dos cheques que você está selecionando. No caso aqui eu não tenho uma leitura aqui que eu possa demonstrar essa ação. A ação de estorno, vamos fazer uma baixa aqui no documento, selecionar a baixa de dinheiro, a tela vai um pouquinho para a direita aqui, porque às vezes a pessoa pode achar que o sistema toda hora fica com a tela abrindo, porque eu tenho 2 monitores e ele sempre vai tentar centralizar aqui a tela na hora que ele faz a abertura. Então, uma vez feita a baixa, eu posso vir aqui, clicar e selecionar, né? A gente identifica que bem no cantinho, quando o documento está selecionado, é diferente dessa opção aqui. Quando eu clico seleciono, ó, ele fica com uma marquinha aqui ao canto esquerdo, identificando que essa baixa eu quero fazer uma ação. Então eu posso vir aqui e clicar em estornar a baixa. Ele mostra para mim como é que estão os registros na tesouraria. Eu vou confirmar o estorno, confirma a deleção, sim. Lembrando que toda ação de estorno é registrada pelo sistema, né? Cria esse log da operação de estorno aqui do sistema também. A baixa manual, ela é uma baixa que ele pede a conta, pede as informações, ele abre uma segunda tela aqui para ser informado. Alguns clientes utilizam isso aqui para contabilização da operação de outros descontos. A gente não recomenda que utilize, é uma tela um pouquinho mais antiga, que tinha alguns padrões que a gente utilizava, mas quem precisa fazer alguns padrões de contabilização acaba utilizando essa tela. Ok? Então, aqui a gente viu todas as operações de baixa aqui do contas a pagar. A gente tem aqui ainda na review do contas a pagar a oficialização de previsão que a gente já viu, a opção de retenção de impostos. Quando esse documento ele tem como origem uma nota de entrada onde foram calculadas retenções de impostos, ele discrimina para nós aqui na parcela os impostos que foram retidos, imposto de renda, ISS, e ele vai mostrar com a base o valor que foi retido. Então ele mostra para a gente essa consulta. Assim como a gente estava fazendo aqui, identificando o documento baixado, consultar baixas, quando eu clico em consultar baixa, ele mostra para mim como é que foi feita essa baixa, foi feita em dinheiro, se tem movimentação lá no caixa, qual caixa que ele fez, informações de desconto e caução para a gente. A gente tem aqui ainda consulta documentos vinculados. Quando eu fiz uma ação de baixa, né, quando eu emito um cheque, ele demonstra o cheque que foi emitido aqui. Então, se eu selecionar aqui, ó, baixar, vou fazer uma baixa aqui, gerando um cheque para ele. Confirmar a operação. O cheque aqui está com a situação aqui, ó, gerado, né, vinculado. Aí eu vou vir aqui, vou fazer novamente a ação de impressão desse cheque, vou imprimir, vou numerar e não vou emitir. Então o cheque agora já está emitido. Se eu selecionar esse documento, ó, documentos vinculados, ele me mostra, ó, os dados do cheques emitidos. Então esse documento foi emitido, esse cheque aqui, o cheque número 26, certo? E entre as operações de consulta de baixa, ele me mostra qual foi o valor baixado aqui que eu fiz uma operação do tipo cheque aqui. Okay. Simulação de recebimento aqui, ele abre a tela e faz alguns cálculos de juros aqui pra gente aqui.
simular. Nesse caso, essa tabela não tem os percentuais. Aí apagar. Conta pagar, eu estou usando a palavra receber, conta pagar. Na verdade, a nomenclatura ali está simulação de recebimento, é de o termo pagamento. de pagamento, correto. Nesse caso, depois que ele faz semelhante ao processo de receber, ele calcular os juros que você tem no documento a pagar e demonstrar para você. Uma informação bem simplificada aqui. Para quem utiliza contabilização, ele demonstra os dados de contabilização desse documento aqui. E os relatórios, que a gente tem algumas chamadas de alguns relatórios aqui. Uma opção bem interessante aqui é a opção de impressão de duplicatas. É a mesma ação do Contas Receber, né? Isso é utilizado, lógico, na opção de Contas Receber, que ele monta um layout de um padrão de duplicata que a gente tem. Nesse caso, ele está pedindo para mim o caminho da logo aqui, para ele poder abrir aqui. A gente vai falar um pouquinho mais dele aqui dessa opção, para a gente falar lá no Contas Receber, lá que a gente retornar algumas informações. Bom, aqui a gente viu as ações de contas a pagar, as operações de baixa e ações de controle das telas do contas a pagar. Depois a gente vai estar falando um pouquinho do treinamento de agrupamento e algumas outras ações que a gente tem ainda no contas a pagar. Para que a gente feche então o treinamento das operações do contas a pagar e de movimento a pagar. Ok?